sempre será marcada por uma certa ambiguidade. Por um lado, sabemos que é apenas através do convívio com os outros que poderemos desenvolver nossas potencialidades, bem como nos realizar enquanto seres sociais. Por outro lado, aceitar o outro com suas diferenças sempre foi e será um verdadeiro espinho na carne. A liturgia da missa de hoje nos convida a refletir sobre o final do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Todo o capítulo 18 é voltado para a comunidade cristã. Ali Jesus apresenta o tipo de comunidade que ele espera que os discípulos construam. Uma igreja que se preocupa com os pequeninos, que vai atrás daquele que se perdeu. Uma igreja que corrige com caridade as falhas alheias e que se mantém unida na oração. É lindo esse ideal que Nosso Senhor coloca diante dos nossos olhos. Mas entre o ideal e o real existe uma diferença bastante significativa. Isso porque a comunidade cristã é composta de seres humanos e não de anjos. Por isso, nada mais comum do que encontrarmos exatamente ali dentro da comunidade uma série de imperfeições nos outros e em nós mesmos. O texto começa com aquela clássica pergunta de Pedro dirigida a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Antes de tudo, é necessário ressaltar que aquele que peca contra mim não é um qualquer. Não se trata de um estranho, de um canalha, de um desqualificado. É um irmão. Essa palavra serve de fio condutor para o texto de hoje, porque se perdermos esse tipo de relação de vista, então nos sentiremos no direito de nos vingar. Frequentemente esquecemos a lógica do Evangelho para viver aquilo que Heinrich Heine dizia: deve-se perdoar os inimigos, mas não antes que eles sejam enforcados. Essa é a nossa lógica. E se não o fazemos de fato, ao menos é o que acontece dentro de nosso coração. E como Jesus responde a essa pergunta de Pedro? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E para motivar a uma melhor compreensão dessa frase, Nosso Senhor vai contar aquela conhecida história de um homem que devia a um rei uma enorme fortuna. O texto bíblico fala de 10.000 talentos, o que equivale a 174 toneladas de ouro. Diante da impossibilidade de pagamento, este homem cai aos pés do rei e lhe suplica por tempo para pagar a dívida. Se ele fala assim por desespero ou por presunção, o texto não diz. O fato é que esse rei foi muito além do pedido desse devedor. Ele teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Esse primeiro quadro mostra o tipo de relacionamento que Deus estabelece com o homem pecador. Diante da impossibilidade de pagarmos aquilo que devíamos por nossos pecados, Deus tem compaixão e perdoa toda a imensa dívida. Assim ele o faz não porque nós sejamos bons. Ao contrário, bom é apenas ele. O segundo quadro dessa história descreve o momento em que esse homem perdoado, saindo da presença do rei, encontra-se com um seu amigo que lhe devia 100 denários, menos de 30 gramas de ouro. E o que ele faz? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. E diante da impossibilidade de reaver o seu dinheiro, esse homem saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Esse é o retrato da nossa vida atual. No fundo, todos nós somos devedores e credores uns dos outros. Nossa dívida com os outros pode ser pequena ou grande, mas sempre teremos o que pagar. Os outros também sempre falharão conosco. Afinal de contas, a natureza humana é feita de corpo, sangue, alma e pecados. Mas a parte mais importante é o desfecho dessa história. Esse servo inclemente deverá comparecer novamente diante do rei. Porém, agora ele não mais encontrará a compaixão como combustível da ação do rei.
empregado perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Aqui está a lógica que Jesus quer nos mostrar. O perdão que recebemos está condicionado ao perdão que oferecemos. E não há nada de estranho aqui, pois diariamente nos comprometemos com Deus na oração dizendo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas por que isso? Como dizia, somos irmãos. E nessa família somos chamados a ter um coração semelhante ao do Pai do céu, que faz chover sobre bons e maus, e faz nascer o sol sobre justos e injustos. Quer dizer então que no final das contas, aquele que me machucou vai sair vitorioso? Ao contrário, aqui não se trata de vencedores ou perdedores, mas o que se busca é a unidade nesta grande família do Senhor. E se temos a consciência tranquila diante de Deus de não termos agido mal, ceder à vingança simplesmente nos rebaixaria a posição daquele que nos ofendeu. Padre Antônio Vieira, num de seus sermões, dizia: ama a teu inimigo, porque se ele te parece mal, amando-o, tu não serás como ele. Que Deus nos ajude a viver o desafio do amor cristão.